Amém, graças a Deus. Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Cumprimento, irmão, rapaz, Senhor. Amém. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer, né, os irmãos, né, Deus abençoe, dê força, dê ânimo, né, aleluia. E agradeço a pastora Kelly, a missionária Kelly, né, pela confiança, né, a oportunidade, né, que eu sem poucas oportunidades, mas o Senhor sabe de tudo, né. A pastora Tainá também, aleluia, Deus abençoe a vida de cada irmão nessa noite, amém? Aleluia. Irmãos, eu tava, depois que a missionária me chamou, eu fiquei pensando, Deus, o que eu vou falar? Né? E ali começou o processo, fora as tribulações também que veio, né? Porque as pessoas acham que pegar a palavra do Senhor é fácil, é só chegar aqui e pronto, mas não é. Tem um processo. E ali começou uns processos lá em casa, eu fiquei só vigiando, falei, não, vou vigiar, porque só porque eu vou fazer a palavra e o inimigo não se levanta. Aleluia. E ali o inimigo não quer que a gente fale da palavra do Senhor, né? Para plantar a semente daqueles que precisam. E aí eu falei, não, Senhor, eu vou vigiar. Mas hoje, irmãos, hoje eu chorei que nem criança, chorei. Aleluia. E ali eu falei, Senhor, eu chorei tanto que eu acabei nem de trabalhar. Aleluia, glória a Deus. E ali eu até mandei mensagem pro rapaz lá no serviço, perguntando se eu podia ir. Eu fui trabalhar de manhã, quando foi de tarde eu não fui mais. Por causa dessa tribulação que aconteceu. E aí eu perguntei pra ele se eu podia ir. Ele falou, não, sim, você pode ir, né? Mas avisa, não só assim. E eu fiquei com tanta vergonha, eu falei, Senhor, eu não vou, porque era 1 hora de almoço, chegava 1h30 da tarde, 2 horas. E eu fiquei muito triste ali. E eu falei, Senhor, eu não vou trabalhar porque eu tô morrendo de vergonha. Aleluia. E aí eu fiquei até pensando, Senhor, acho que nem vou poder trazer a palavra, né? Aleluia. Mas eu fiquei pensando, Senhor, eu falei com o homem, né? Acabei não indo, mas eu falei com o homem. Mas com o Senhor, Deus, eu não posso falhar. Né? A falou, né? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O homem, ele pode não ter a misericórdia, mas Deus, ele tem a misericórdia nas nossas vidas. E eu falei assim, não, Senhor, eu vou. Por causa da misericórdia do Senhor, o Senhor vai, né? Vai me ajudar. Aleluia. E ali eu reconheci, eu falei, ó, Senhor Júlio, eu falei, Senhor Júlio, me perdoa, eu reconheci, né? Que eu errei ali, acabando de não indo trabalhar. Aleluia. E ele deu, no final deu tudo certo, né? Deus sempre dá a vitória. E ali ele falou assim, você pode vir trabalhar amanhã, né? Aleluia. Deu tudo certo. Aleluia. E irmãos, o meu esposo está cumprindo hoje que ele foi ministrar lá nas Fontanes. Aí eu falei, ele lá, né? E eu aqui. Aleluia. Que meu papel foi a Fabi, né? A filha dela, a Raíssa. Aleluia. E eu fiquei pensando assim, o que eu vou falar? E aí veio uma pastora ontem, né? Na nossa igreja. E a mesma palavra que ela trouxe ontem é a mesma que eu vou trazer hoje. Eu estava estudando desde segunda-feira. Eu falei, amém, Senhor. É uma confirmação. Aleluia. Os irmãos abrem 2 Crônicas. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. No seu capítulo 20, versículo 24. Amém? Só o versículo 24, que fala: nisso chegou Judá a um lugar alto no deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Aleluia. Só até aqui, irmãos. Aleluia. Você vai trabalhar? Não, vai deixar o vídeo. É só para me comer aqui no voar. Aleluia. Que eu estudo bem. Aleluia. Dá um glória de Deus. Aleluia, né? Irmãos, aqui vem falando de Josafá, né? Aleluia. E aqui Josafá, ele faz um aliado com Acabe, né? Ali por um laço de casamento. Porque a Thalia, a filha de Acabe, acabou casando, né? Com Jorão, filho de Josafá. E aqui eu quero deixar um ponto, irmãos. Cuidado com quem a gente anda. Cuidado com quem a gente faz aliança. Aleluia. Ali Josafá, ele fez aquela aliança com Acabe por laço de casamento, né? Porque a Thalia acabou
Josafá fazer aliança com ele. Acabe era um homem idólatra. A sua esposa era Jezabel. E ali eles acabaram andando juntos e fizeram aquela aliança. Aleluia. Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de pessoa que a gente anda. Aleluia. E ali Josafá, ele faz uma visita para Acabe. Aleluia. Ele vai para Samaria e ali por honra, Acabe faz um banquete para ele, por honra, né? E ali Acabe pergunta: você pode ir comigo até Ramote de Gileade? Porque ali teria uma guerra. E ali Josafá falou: sim, eu vou sim com você. Quando você estiver pronto, eu irei com você. Mas primeiramente vamos consultar a Deus. Irmãos, por mais que ele fez aquele banquete para Josafá, eu vejo interesse, irmãos, em Acabe. Aleluia. Por mais que ele fez por honra aquele banquete, tinha interesse. Porque Josafá, ele era rico, né? Ele tinha suas riquezas, suas glórias em abundância. E só por causa de uma aliança ambulante de casamento, né? Ele teve interesse de chamar Josafá para combater, né, aquela guerra. Aleluia. E Josafá, ele fala: sim, eu vou com você, mas primeiramente vamos consultar Deus. Aleluia. Irmãos, antes de a gente fazer alguma coisa, a gente tem que consultar o Senhor, né? Por mais que eu vejo o Josafá meio, assim, um pouco fraco por ele ter feito essa aliança com Acabe, né? Olha as atitudes de Acabe, idólatra, né? Sua esposa idolou aqueles profetas. Então eu via Josafá muito fraco, mas ele tinha um pouquinho ainda de azeite, né? Se a gente tivesse um pouco de azeite, que a gente vem ainda consultar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali ele fala: vamos consultar o Senhor antes de a gente ir nessa batalha. E ali Acabe chama aqueles 400 profetas, mas todos eles falavam que a vitória era deles, e eles profetizavam: não, pode ir, porque a vitória é de vocês. Mas Josafá estava com uma música na cabeça, ele falou assim: mas Acabe, não tem mais outro profeta que a gente possa consultar? E ali Acabe falou: tem mais um, o nome dele é Micaías. Mas Josafá, ele só fala coisa ruim, não fala coisa boa. Aleluia, glória a Deus. E ali Josafá falou: não fale assim dele. Irmãos, a gente tem uma maneira de falar, às vezes, mal da pessoa, né? Às vezes fala assim: ai, chama ali assim, chama pra ele. Aí fala: não, assim, já não fala muito bem, né? Aleluia, glória a Deus. Mas Josafá falou assim: não fale desse jeito dele. E ali foi chamado Micaías. E ali, o que vinha buscar Micaías, falou assim: ó, todos os 400 profetas, tá tudo falando que a vitória é deles. E você, Micaías, tem que falar o mesmo. Irmão, puxa saco, porque ele queria que agradasse o rei Acabe. Mas Micaías falou: juro pelo Senhor meu Deus, que o que ele mandar, eu falarei, né? Então Micaías estava na vontade de falar o que Deus queria falar para aquele povo, né? Para o rei Acabe. É que nem Ezequiel 37:10 fala, né? 37 sobre o versículo 10 que fala, né? Quando Ezequiel foi profetizar, ele profetizou através da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ali, eu achei interessante nessa palavra puxa-saco. Aleluia. E eu fui pesquisar, né? Porque assim, a internet, ela ajuda a deixar os em lugares, mas também ajuda a informação, né? Se a gente precisa saber da internet, ela te dá muita bastante, né? E ali eu fui puxar. O que é puxa-saco? Né? O significado. E ali deu origem assim que os oficiais, eles não tinham mala. Então eles colocavam as roupas deles dentro de um saco. E quem carregava esses sacos eram os soldados que ficavam para cima e para baixo carregando aquele saco. Então ficou puxa-saco. Eu falei: nossa, interessante. Então ali Acabe estava cheio de puxa-saco, né? Porque os 400 profetas só falavam: pode ir, Deus é contigo, vai, a vitória é sua. Aleluia. E na hora que Micaías chegou ali na presença dos reis, Acabe perguntou se eles poderiam ir nessa batalha. E Acabe falou na presença de Josafá que sim, que poderia ir. Aleluia. Mas aí Acabe ficou falando: ó, Micaías, quando você falar alguma coisa no nome do Senhor, fale a verdade, né? Aleluia. Irmãos, a gente que pede pra gente falar a verdade, mas quando a gente fala a verdade,
gente, quando está cheio de pecados, as pessoas sabem que elas erram, né? E ali, quando Jesus entra na nossa vida, a gente fica pura, a gente fica limpo, né? Porque quando a gente vai limpar alguma coisa em casa, no escuro, a gente não consegue ver nada. Mas quando acende a luz, dá pra ver tudo, né? Aleluia, glória a Deus. E ali ele começou a falar, fala a verdade, Micaías, o que o Senhor tem para falar. E ali Micaías começou a falar a verdade. Ele falou assim que viu o povo de Israel feito como ovelhas, né? Ali no monte, todas espalhadas, como ovelhas que não tem pastor. E ali Micaías ficou, e Acabe ele começou a murmurar. Falou, viu, Josafá? Toda vez quando ele entra na minha presença, só é coisa ruim, né? E quando a gente fala a verdade, irmão, as pessoas se doem, né? Eu fico com a palavra do meu esposo que ele fala. Doa que doer, mas fale a verdade. Aleluia. Então que a gente venha falar a verdade, doa que doer, né? Porque a gente não veio pra massagear o ego de ninguém, irmãos, né? A gente veio pra falar da salvação do Senhor, das pessoas que vêm fora. Que Jesus é o único suficiente que salvou nossas vidas, né? E que sem Jesus a gente não é nada. A gente não manda, a gente não fala, não faz nada. Aleluia. E aí ele começou a falar que ia acontecer uma desgraça, que Deus não era com eles, que eles iam perder essa batalha. Mas Acabe ficou tão nervoso que prendeu ele. Falou assim, ó, prende Micaías e que solte ele até que eu volte salvo. Aleluia. E Micaías falou, se você voltar salvo, Deus não falou através de mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente vai sofrer para falar a verdade, né? O Senhor nos chamou para falar a verdade, não é para ficar massageando o ego de ninguém. Aleluia. A gente veio ensinar o povo, aqueles que estão perdidos, para salvação, né? A nossa maior promessa que o Senhor nos prometeu é salvação, né? Aleluia. Jesus morreu por mim e por você na cruz para nos salvar, né? Ele deu ali o sangue dele por mim e pela sua vida. E a nossa salvação que o Senhor nos prometeu, né? A gente somos peregrinos aqui nessa terra. Aleluia. E a gente se preocupa realmente, né, com as coisas aqui da terra, tem água para pagar, aluguel, essas coisas, realmente. Mas nós somos peregrinos nessa terra, nós somos de passagem. Aleluia. E ali Josafá e Acabe, eles foram lá para a batalha. E ali, eu acho assim, Acabe bem cara de pau, porque ele falou, Josafá, eu vou disfarçado, mas você pode ir com a sua roupa de rei. Então tinha um interesse ali em Acabe. Por que Josafá podia ir com a roupa de rei normal e Acabe queria disfarçado? Eita, Senhor Jesus. Eu falei, irmãos, mais uma vez, cuidado com as pessoas, cuidado com quem a gente anda. Porque o Acabe ia disfarçado, porque na hora quando o rei da cidade, o rei da Síria iria atacar, não ia atingir ele, falava, vou me esconder, porque ninguém vai me atingir, o rei de Natal vai, caso alguma coisa se for dele. Porque Acabe só tinha interesse aqui, eu vejo só interesse em Acabe. E aqui, na hora que quando eles foram lá na batalha, o rei da Síria viu aquele povo e começou a atacar, né? E ali Josafá gritou ao Senhor, e ali o Senhor livrou ele na hora. Irmãos, a misericórdia do Senhor na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Por mais que Josafá fez aliança com Acabe, né? Uma pessoa que estava andando em caminhos maus, né? Não seguia a Deus, não estava no caminho do Senhor, e aquela aliança, o laço de casamento, Josafá, ele tinha o temor do Senhor, né? E ele gritou ali, o Senhor livrou. E ali o rei da Síria falou, o rei da Síria pararam de atacar ali, né? Pararam de atacar. E um dos soldados dele jogou uma flecha por acaso, né? Talvez por brincadeira, né? Jogou por acaso. Irmãos, não adianta se esconder, porque a desobediência gera consequência. Não adianta de nada Acabe se esconder. Ele se escondeu, a flecha acabou acertando nele. E Acabe acabou morrendo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a gente não adianta se esconder. Aleluia! Não adianta, porque tudo tem um endereço certo, né? A gente se esconde do Senhor, mas tudo tem um endereço certo. Aleluia. A palavra do Senhor fala, né, que Deus contempla os maus e os bons. Os olhos deles saem em toda a parte. Aleluia, glória a Deus. E ali, Acabe acaba morrendo. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus!
Josafá, ele volta para Jerusalém em paz, né? Ele voltou salvo, voltou em paz. E aqui no capítulo 19, eu vejo o reconhecimento de Josafá. Foi ali que nem eu, né, também. Eu reconheci, falei, Senhor, eu não fui trabalhar, mas eu reconheci o meu erro. E aí eu mandei mensagem pro meu patrão, né, que ele falou assim, já pode ir trabalhar. E eu falei, não tira sua... Como se fala? Isso, não tira sua razão, eu falei pra ele. E ele disse, não, pode ir trabalhar. E ali eu reconheci. E eu creio que aqui Josafá, ele também reconheceu. E ali ele fez uma reforma. E ele tirou todos os altares de ídolos, de Acabe. E ali Josafá, ele se preparou e foi buscar o Senhor, né? Ele reconheceu. Fora que Josafá, ele foi buscar o Senhor e ele também ajudou o povo também. Aleluia. Porque no capítulo 4, 19 fala: habitou, pois, Josafá em Jerusalém e vitou o povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, fazendo que tornasse o Senhor Deus aos seus pais. Aleluia. Então, creio que Josafá passou por ali, para aquela terra toda. Ele se levantou, cuidou de si. Aleluia. E chamou o povo, né? Irmãos, a gente tem que estar bem para poder ajudar o nosso próximo, né? A gente tem que cuidar de nós, da nossa vida espiritual. Temos que estar bem ali, porque se é um cego que é um cego. Se não estiver bem, como que eu vou ajudar a Fabi? Né? Então eu tenho que estar bem para poder ajudar ela. Aleluia. Aleluia. E Josafá, ele fez aquela reforma, voltou a buscar o Senhor e ajudou o povo ali também. E no 5 fala: e estabeleceu juízes na terra, em toda a cidade fortificada, em cidade em cidade. 6. E disse aos juízes: vede e fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e Ele está convosco quando julgardes. Aleluia, né? Foi que nem aquele povo ali, aqueles 400 profetas. Estava falando tudo na carne, tudo que agradava o homem. Mas os juízes, o povo ia começar a falar da parte do Senhor, aquilo que o Senhor quer que a gente fala. Aleluia. E assim, irmãos, Deus permitiu que aqueles profetas mentissem para Acabe, né? Por causa da desobediência. Então a desobediência, ela gera morte, né? Aqui gerou morte física, mas se a gente ficar na desobediência, morte espiritual, né? Então a gente tem que obedecer ao Senhor. Se o Senhor falar pra gente tem que ir. O Senhor é nosso Pai, né? Ele é nosso Pai, então Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia. O 7 fala: agora pois seja o temor do Senhor convosco. Fazei, porque não há Senhor nosso Deus de iniquidade, e nem acepção de pessoas, e nem aceitação de suborno. Foi que nem um dos oficiais ali falou: ó, você tem que falar o mesmo que os 400 profetas falou. Fale que a vitória é dele. E ali Geu, ele repreende Josafá, né? Ele repreende ali porque cada profeta é uma aliança com Acabe, né? E foi ajudar ele. Aleluia. Mas Josafá, ele reconheceu as atitudes dele, a aliança que ele tinha feito. Às vezes, irmãos, a gente não pode andar com certas pessoas só por causa de laços de família ou porque é minha melhor amiga. A gente pode ajudar, sim, espiritual, orando, mas não fazer o que a pessoa faz. Josafá foi no mesmo caminho de Acabe. Aleluia! Por mais que Josafá, ele viu que o Micaías falou para Acabe que a vitória não era dele, mas mesmo assim ele foi junto, né? É a mesma coisa a gente sabe que está errado, mas a gente quer ir junto com as pessoas. Aleluia. Mas que esse pouco de ajuste que a gente tem, a gente devia usar e ter o discernimento do Senhor, sempre buscar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí depois toda aquela reforma, no capítulo 20, né, irmãos, que é a passagem, né? Aleluia. E depois disso que aconteceu, vieram os moabitas e os amonitas contra Josafá. Irmãos, Deus, Ele nos prova. Porque ali Josafá se colocou na posição e já viu prova para ele. Deus estava provando ele. Creio que Deus estava provando, porque ele ficou bem, ajudou um pouco. Aí vamos ver se agora ele vai conseguir. Tem uma quando Deus colocou o povo ali no deserto, então, eu não lembro a passagem, mas fala
assim, que Deus provou o povo de Israel para ver se eles estavam realmente com o coração do Senhor. Deus colocou o povo à prova. Aleluia. E aqui eu vejo Josafá como uma prova, né? Às vezes a gente passa por uma peleja, peleja pra cá, peleja pra lá, mas sempre Deus nos dá vitória. Vem a mansidão, depois vem mais peleja. Porque nem eu, de segunda até hoje, ali naquela peleja. Mas aí Deus cessou agora. Mas aí eu tenho que me preparar porque vai vir outras, né? Porque o cristão não vive só de vitória, né? O Senhor está sempre nos provando para ver se a gente realmente vai ali acessado nele, né? Aleluia, glória a Deus. E na mesma hora que Josafá temeu o Senhor e se pôs a buscar o Senhor, né? Ali ele fez um jejum e orou ao Senhor. Então, já era costume de Josafá fazer jejum, né? Buscar o Senhor. Porque na hora que os moabitas, os amonitas vieram contra ele, a primeira coisa que ele fez foi orar e consultar o Senhor. Aleluia. Que a gente sempre, irmãos, venha consultar, orar. Se acontecer alguma peleja, alguma coisa, a gente venha, né, fazer jejum, orar ao Senhor. Porque o nosso socorro vem do Senhor, né? Aleluia. E ali, eu acho muito bonito, irmão, quando o Josafá ele começa a clamar. Vou até falar já para vocês. Aleluia. E aqui ele começa a clamar: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão está a força e a potência. Não há quem possa te resistir. Aleluia, né? Josafá ele sabia que através daquela guerra ele não conseguiria com a força da mão dele. Mas ele sabia que na força do Senhor ele conseguiria, né? Porque o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Aleluia, Deus. Então ele reconheceu que sem ele não conseguiria vencer aquela batalha. Então ele precisava do Senhor naquela batalha. Aleluia. No 12 vem falando: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. É muito bonito, irmão, quando ele começa a clamar. E aqui ele está nítido, não? Ele reconhece que ele fala: em nós não há força perante aquela grande multidão que estava vindo, né? Os moabitas. E ele fala: aleluia. E ele fala que eles sabiam o que fazer. E então ele sabia que os olhos dele estavam postos em Deus. Porque nós estamos falando aí, no meio de dificuldade, que a gente venha elevar os nossos olhos para o alto. Porque ele lá vê o nosso socorro. Aleluia. E ali, no meio de tudo aquilo, Deus envia Jaziel, né? Envia o Espírito do Senhor e fala para Josafá. No 15 fala: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá, assim diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão que vem contra vós, pois a peleja não é vossa. Irmãos, a peleja não é nossa. A peleja é do Senhor, né? E ali eu fiquei assim, toda atribulada também, né? Fiquei pensando: Senhor, né? E aí eu comecei a orar ao Senhor e no final deu tudo certo. Porque realmente a peleja não era minha. Eu comecei a ler com o TD ali, e a peleja não era minha. Eu falei: Senhor, tá entregue em tuas mãos. O que o seu Júlio fala, né? O patrão, que ele fala para falar, foi o Senhor que mandou. E ali deu tudo certo. E aqui ele fala que essa peleja não é dele. Tem peleja, irmão, que realmente a gente pode fazer o possível: orar, jejuar, que nem Josafá, e deixar o impossível pro Senhor, porque só ele tem o poder e a força. E ali no 18 vem falando: então Josafá prostrou o seu rosto em terra. Todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor adorando. Aleluia. Então, irmãos, foi louvado aqui, irmãos. Em meio à dificuldade a gente tem que adorar. Não é fácil, irmão. Não é fácil adorar quando tá tudo dando errado. Irmãos, eu fiquei 3 anos chorando, irmãos, por um assunto. Eu nem sei se a Fabi sabe, né, mas meu esposo, ele sabe. 3 anos não chorando, tipo, chorando em sequência, mas sempre ali triste, sempre chorando. E o Senhor falava assim: te adora, né? É que Deus nos prova, né? É momento que o Senhor nos prova. O Senhor fala: adore, adore, aleluia. E às vezes a gente olha tanto o nosso problema e a gente não quer adorar, né? A gente fica ali se lamentando: mas Deus, isso aqui, mas Deus. Mas não, se Deus está falando pra gente adorar, a gente tem que adorar. Deus, ele zela pela palavra dele, aleluia.
aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Aleluia. E ali Josafá pegou o conselho do Senhor. Às vezes não, quando a gente está triste, Deus sempre vem uma pessoa, né, para nos abraçar, para falar através daquela pessoa a palavra de Deus. Fala: filha, Deus é contigo, né? Não temas, eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. E aqui o povo começou a adorar o Senhor, louvando. Irmãos, enquanto a gente louva, enquanto a gente adora, Deus está cuidando dos nossos, Deus está cuidando dos nossos problemas, Deus está cuidando da nossa casa, né? Dos nossos familiares, né? Dos nossos parentes. Não importa do nosso lado, mas o Senhor está cuidando. Enquanto a gente está ali adorando, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor está cuidando. Porque o Senhor vê o nosso coração, né? Ele vê a minha filha, o meu servo, me adorando. Então eu vou fazer isso por ele. Mas se a gente não vem fazer por interesse, né? Que nem a Cabe estava fazendo ali por interesse. E ali deu aquela consequência, né? Acabou morrendo. Mas se a gente vem fazer de coração, né? Buscar o Senhor de coração, porque a majestade do Senhor é grande, é santa. Aleluia. E ali Deus colocou emboscada ali os filhos de Amon, né? E os Moabitas. E ali todos eles morreram através do louvor, né? Através da adoração a Deus, né? Então, quando a gente adora, Deus está cuidando, né? Aleluia, glória a Deus. Em 24 fala: nisso chegou Judá no lugar em alto deserto, e olhando para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E ali nenhum daqueles inimigos escapou através do louvor e adoração do Senhor, né? Às vezes a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? Mas contra a sorte, né? Contra Satanás mesmo. Quando eu falo que a nossa luta contra o inimigo não é o nosso irmão do nosso lado, não é o nosso vizinho, né? Que às vezes quer usar a nossa internet, ali não ajuda, né? Quer usar a nossa água. Esses não é os nossos inimigos. O nosso inimigo é o Satanás, né? Que está sempre nos rodeando ali, sempre querendo fazer que a gente caia, sempre querendo fazer que a gente fique contenta com os outros. Esse é o nosso inimigo, né? E a gente luta com ele contra jejum, oração, né? Aqui Josafá fez jejum e oração e orou ao Senhor. Aleluia! E ali foi uma batalha muito grande, irmão. A batalha espiritual é muito, muito, muito grande, não é fácil. Aleluias. Irmãos, quando a gente tiver uma batalha, que primeiramente a gente venha consultar o Senhor, né? Aleluias. O povo acaba se frustrando, né? Se decepcionando, porque não consulta o Senhor, né? Se Josafá não tivesse consultado o Senhor com Acabe ali, ele teria morrido junto, mas o Senhor livrou ele. Aleluia, glória a Deus. E ali Josafá seguiu o exemplo do seu pai Asa, né? O pai dele seguiu o Senhor. Quando Asa estava ali também naquela guerra, ele clamou o Senhor também. E ali o Senhor livrou. A gente vem pegar exemplos, né, irmão? Né, dos nossos pastores que estão sempre aí na luta. Né, que a gente não venha pegar conselho de ímpios, né? E andar pro lado errado, mas que a gente venha seguir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia, irmãos. Tem que nessa noite, irmãos, a gente vem adorar o Senhor e ver a dificuldade. E essa palavra que o Senhor, irmãos, que o Senhor me deu, né? Até aqui eu falo um pouco, irmãos, porque eu cresci com as pastores aqui, né? Falar bem.